A palavra do Altíssimo, abra aí em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Já agradeço ao Altíssimo por estar podendo ministrar a palavra à noiva dele, amém? É muita responsabilidade, mas foi incumbida a mim essa responsabilidade hoje, amém, igreja? Todos acharam? Que diz assim, no 2, verso 1. Pode ligar esse ventilador, meu filho, não tem uma menopausa não, aqui eu começo a calor te falo. Diz assim, irmão, quando estiver com vocês, anunciando-lhe o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Glória. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Amém, igreja? Amém. Todos estão bem aí? Então, glorifica o nome do Altíssimo. Eu disse para você glorificar Ele com as palmas, com aleluia, com adoração. E que você, ao mesmo tempo que alegra o Pai, você volte aos seus lugares, glorificando Ele. Que o Senhor Espírito Santo toque minha vida agora na tua mão. Tome minha boca como instrumento da tua palavra. Ora bem, Espírito Santo, me faz eu falar aquilo que está em teu coração e teu pensamento, aquilo que a igreja precisa ouvir. É neste momento, Pai, que exalta o seu grande nome, em nome de Jesus. Aleluia. Volte a seus lugares, glorificando a eterno. Amém, igreja. Glória a Deus. Esse capítulo aqui, ele é fenomenal. Para quem gosta de debater palavra, para quem gosta de estar expondo tua sabedoria, tua inteligência, ele é fenomenal hoje. Eu não sei se alguém vai se doer com essa palavra, mas se doer, não se preocupe, porque eu já disse a você que eu sou uma papagaia velha de Jeová. E eu não me acovardo a qualquer coisa. O que ele mandar falar, eu vou falar, amém, igreja? Então, se a palavra vir para me consertar, ela tem que vir, amém? Se ela vir para me fazer mal, eu vou ter que amar. Se ela vir para eu tomar vergonha na cara e estar servindo a ele como eu fiz aliança com ele, eu vou ter que tomar vergonha na cara. Amém? Jesus, ele não tem filho predileto, ele tem filho obediente. Amém, igreja? Filho obediente ganha muitas coisas dos pais. E eu não, Manúcia. Nós que somos mães, nós entendemos isso, né? Que os filhos que nos amam mais, obedecem mais, o nosso coração é mais voltado para abençoar ele. Sim ou não? As pessoas dizem assim, não, meus filhos eu tenho 5. Eu amo tudo igual os meus dedos. Mas perceba que os dedos não são iguais. Eles são diferentes. Amém? E Deus, ele faz isso comigo e com você. Você obedece, você me honra, você anda no meu caminho, você é um verdadeiro, você tem gratidão, eu abençoo você. Amém? Eu já parei de me preocupar com pessoas que ela não dá ênfase e não dá privilégio à palavra e à presença de Deus. Eu já não me preocupo mais com isso, porque a partir do momento que eu li essa palavra aqui, o Espírito Santo, como ele fez com Paulo, ele fez comigo. Ele disse assim, desperte, querida, não devemos perder tempo com aquele que não quer ganhar tempo. Amém? Nós devemos perder nosso tempo ou ganhar com aqueles que querem a presença do Deus Altíssimo. Aquele que não quer, nós devemos prosseguir para aqueles que querem. É assim mesmo. Então Paulo chegou aqui. Ele chegou em Corintos, na casa de Áquila e Priscila. Ele chegou lá muito entristecido. Ele chegou lá muito desanimado. Ele chegou lá sem vontade até de viver. Por quê?
texto diz, eles eram convictos. Ele não era convencido, ele era convicto ao Evangelho, a Cristo. Ele adorava servir a Deus. Quando você é convicta, não precisa ninguém estar te adulando para vir para a igreja. Quando você é convicta, não precisa ninguém estar arrumando uma coisa, arrumando outra, para que você se agrade e venha servir a Deus. Quando a pessoa é convertida, ela entende que ela depende de Deus, que ela depende do Espírito Santo de Deus, que teve alguém que foi àquela cruz e deu a vida por ela. Então não adianta você me dizer assim, eu não fui porque de fulana, porque ninguém veio me pegar, porque ninguém veio me buscar, porque eu sou pequena, porque eu estou cansada. Quem é convertida diz, eu estou cansada, mas por meu Deus eu tenho força para adorar. Ei, eu estou sem dinheiro, mas eu quero adorar Ele. Ei, tem um evangelismo, eu quero estar dentro. Tem um culto de oração, eu quero estar dentro. Quem é convertido não tem desculpa, tem prazer. Aleluia! Deus! E Aquila e Priscila, eu não sei porque eu não ia falar desses dois personagens aqui, mas é necessário, Joanderson, entender que convicto não precisa de adoração. Não precisa de ninguém estar rodeando de noite, ligando, indo atrás, buscando. Ela entende que ela precisa de Deus, como eu e você precisa também do ar. Se você consegue viver sem ar, você me disse como é que tu faz, que eu só consigo quando eu respiro Jesus. Eu sei que vem dele. Eu sei que eu não conseguiria manter um dia inteiro eu comprando com meu dinheiro gotículas de ar para poder eu respirar. Então, como eu entendo disso, eu sei que eu sou dependente dele. Então, esses dois aqui, Paulo conhecia. Todo mundo sabe que Paulo, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo, ele era transbordante do Espírito Santo. E uma pessoa transbordante do Espírito Santo, ela sente alegria quando ela sabe que ela pode se juntar aos irmãos para adorar o Criador. Ela não se entristece quando diz, você vai para a igreja hoje. Ela não fica com o semblante caído quando diz, você hoje vai adorar Jesus. Ela não cai em semblante quando diz, você quer ir para a oração, você quer ir para o evangelismo. Isso é motivo de alegria. O salmista entendia isso. Ele disse, quando me alegrei quando me disseram, vamos a casa. Ele não ia se alegrar se ele não conhecesse, não fosse convertido. Não, ele não ia se alegrar. Ele se alegrou porque o prazer dele estava no Senhor. Ele não precisa evitar doença, cansaço, mentira, enganação. Por quê? Porque quem é convicto não usa mais esse apetite do diabo para poder servir a Jesus. Amém, igreja? Amém. A palavra pode estar doendo, mas é refresco para vocês, amém? Amém. Eu gosto de trazer bezetacil, porque enquanto estiver doendo, você vai estar lembrando e se convertendo, consertando os teus caminhos, e entender que eu e você não é moleque. Nós fazemos um compromisso, uma aliança com Deus, e nós devemos cumprir, porque Jesus não é moleque, Ele é verdadeiro e é fiel em todas as coisas. Glória a Deus. Fica aí, gente. Amém, igreja? É bom você pedir para Jesus falar com você mesmo. Porque todos os dias eu dizer, papai, fala comigo. Porque muitas vezes a gente se acha tão certo, tão cheio de si, que a gente acha que a gente é alguma coisa. É Jesus tirar o ar, você acabou você. É Jesus tirar a força das tuas pernas, acabou você. É Ele tirar a força de você, diz, oi, acabou a força. Ei, seu dinheiro e seu trabalho podem lhe dar força no bolso. Mas entenda uma coisa, na mente, nos braços, nas pernas, no coração e todo o teu ser, a força tem que vir dele. O dinheiro não pode comprar força, fortalecimento, nem um pedaço de terreno no céu. O que vai fazer eu ter um pedaço de terreno no céu é viver a mensagem da cruz. Caminho estreito, reconhecer o que ele fez lá, para que eu não me ache alguma
nós éramos pobre, miserável, nu e desgraçado. Um profeta se achava muita coisa, mas um dia ele se encontrou no templo, que ele viu que só os vestidos de Deus cobriam todos os lugares. Já pensou só o vestido de Deus? Você olha assim, onde começou? Onde começou? Ai, e não conseguiu ver o final, porque esse Deus é grande, é poderoso, é todo, ele é o poderoso Marluce. Ele é o que era, o que há de vir. E Isaías, logo ele entendeu que ele não era porcaria de nada. E ele diz que miserável que sou, eu sou como um trapo de imundice. Para você que tem vergonha de abraçar um bêbado, um mendigo, ou uma pessoa com o nariz escorrendo, Isaías disse: eu sou um trapo de imundice. Aqueles panos que as mulheres usavam há muitos anos, muito tempo, e quando ia lavar ele se rasgava do fluxo de sangue que não aguentava mais. E Isaías disse: eu estou isso, e você sou o quê? Não, nós somos isso, não é nariz de pé. Nós somos o dono da verdade, não é mesmo? O dono da verdade foi quem foi na cruz. A mensagem da cruz não é para frouxo, é para corajoso, é para louco. Glória a Deus. Mas eu não consigo dançar como esse povo dança. Eu não consigo ir na igreja como esse povo faz. Eu não consigo pular. Minha filha, você no evangelho vem para você ser doida. Na luta pela mensagem da cruz. E Paulo estava em Atenas, falando para os gregos, filósofos, querendo que eles entendessem que o Deus dele era o verdadeiro. Os gregos eram mentirosos. E eles estavam lá debatendo Isaías, falando do evangelho contra a idolatria. Isso era bom, era demais. Era muito bom. Aquele povo, aqueles gregos, aquele filósofo entender que a idolatria é odiada pelo Deus Altíssimo e abominável a ele. Era viável Paulo falar isso, porque Paulo era convicto também. Ele era tão convicto que ele respirava evangelismo, que ele respirava salvação, ele respirava transformação, mudança de mente, mudança de mente. Você sabe que a mudança de mente é: eu estou querendo comer uma maçã e Jesus diz: você tem que comer giló, minha filha. E eu na mesma hora entender que o melhor é o giló e não a maçã. É isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando para os discípulos de Aristóteles, os discípulos de Sócrates, filósofo que gostava de ouvir conhecimento. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir conhecimento, querido. Eles gostam de ouvir para poderem saber, mas eles não vivem, eles aprendem, mas tem a mensagem vazia. Tem momentos que não precisa mostrar meu intelectual, minha sabedoria, meu conhecimento, minha filosofia. Paulo estava mostrando o conhecimento que ele aprendeu lá. Ele aprendeu com o tio dele lá, Gamaliel, e ele aprendeu muitas coisas, palavras difíceis, palavras de intelecto, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Eles estavam debatendo com filósofos, com pessoas que pregavam, mas tinham suas pregações vazias. Não trazia nada de conhecimento ou de crescimento espiritual. Mas Paulo levou tempo lá pregando. Chegou lá em Atenas, ele viu que aquele povo era idólatra demais. Aquele povo tinha um Deus para cada dia da semana. Eles serviam a muitos deuses e eles achavam até que tinha os deuses verdadeiros naquele lugar. Para ele não errar, a que Deus servir. Eles tinham muito Deus para servir, mas para eles não errar, não ficar mal com aqueles deuses. Entenda uma coisa: quando eu falo deuses, é deuses com letra minúscula, porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus, o poderoso, o Deus
E Paulo, querendo falar do evangelho, querendo mostrar seu intelecto, ele queria mostrar, levando o quanto ele aprendeu, que ele era sábio, o que ele conhecia do grego, do aramaico. Ele queria mostrar tudo. Ele diz: eu sou o cara, eu estudei, eu tenho conhecimento, eu sou o cara porreta, eu ganhei sabedoria. Gamaliel me ensinou muito bem. Gamaliel é um homem respeitado, um homem que muitos viam de longe para ver, um teólogo de primeira, um teólogo que conhecia toda a Torá. E Paulo, por sua vez, também conhecia toda a Torá, tinha conhecimento do Velho Testamento como ninguém, conhecia de capa a capa do Velho Testamento. Mas o que ele não sabia era que tinha Jesus que batia o cacete ali e derrubava tudo aquilo com a teologia do amor e da cruz. Glória a Deus. E Paulo, ele estava tentando convencer esse povo, Paulo. Ele estava tentando convencer com o intelecto dele, com a sabedoria dele, com o conhecimento que aprendeu com Gamaliel. Ele disse: esse povo não se converte. Eu estou gastando meu latim, estou gastando meu conhecimento, estou gastando minha saliva, mas esse povo não quer nada. Esse povo só quer ouvir, para aprender, para falar, mas não ganha comissão, transformação e libertação de seus deuses. Eu disse: tanto falo, perdendo tanto tempo aqui. Não se pode perder tempo com quem não quer nada. Quem quer desfrutar de alguma coisa, pega a Bíblia e começa a se encher. Ele não precisa de intelecto, de conhecimento mais. Eles precisam da mensagem da cruz, da transformação, da libertação. Glória. E Paulo pregou muito bem. O cara cheio do Espírito Santo ficava horas e horas pregando para aqueles filósofos que já tinham a mente cauterizado pela idolatria dos deuses dele. Se você for analisar o Novo Testamento, você não vê Paulo escrevendo carta sobre os atenienses. Paulo não teve interesse. Eram pessoas de coração duros, incrédulas, que acreditavam nos filósofos, mas não abriam os olhos para olhar para o céu. Viviam como porcos, olhando para o chão, porque porcos não olham para o céu. E aqueles filósofos, discípulos daqueles filósofos, eles não olhavam para o céu. Eles olhavam para a grandeza da palavra dele, para a grandeza dos conhecimentos, da sabedoria humana. Eles queriam sabedoria humana. Eles queriam sabedorias com intelecto, com inteligência, para ser reconhecido como filósofo, aprendiz desses homens. Mas Paulo estava ali, suando, lutando, chorando, para que eles reconhecessem Cristo. Eles falavam de Cristo, mas eles não reconheciam Cristo. Eles não tinham temor a Cristo. Eles falavam de Deus, mas eles não temiam a Deus, porque se eles temessem, eles estariam servindo a verdadeira mensagem de Cristo. Eles não temiam assim. E Paulo saiu de lá, porque como Átila e Priscila foi expulso de lá de novo. No tempo da perseguição, um cara lá, ele disse o seguinte: o imperador, nós vamos para fora. Eu não quero ver esse povo que fala desse Cristo. Bota para fora de Roma. Bota os judeus também para fora de Roma. Sabe o que eu entendo aqui? Que tem muitas pessoas que ouvem sobre Jesus, mas estão colocando Jesus para fora e colocando a sua intelectualidade para dentro deles para poder se mostrar e ter glória. Quando ele diz eu
humano, quando teria que buscar a divindade para ser transformada, para ter uma vida no futuro diferente. E Paulo sai dali e vai para a casa de Ágade e Priscila em Corinto. E chega muito abatido, muito triste na hora, cabisbaixo, desanimado. O verdadeiro segredo de Paulo, você vai saber agora. Essa igreja de Corinto, ele abriu lá, na casa de Átila. Lembra da nossa visão? Célula na casa. Você vê que a maioria dos cultos que Jesus estava numa casa. Na casa de Lázaro, na casa de Átila, na casa de Pedro. Ei, Paulo também estava lá, no culto na casa. E ele abriu a igreja lá, na casa de Átila. É o que nós lemos aqui. Ele estava muito sentido, Paulo, sabe por quê? Ele disse: quanto tempo eu perdi tentando convencer aqueles homens. Convencer de coisas intelecto, querendo provar para ele o quanto eu sabia, o quanto eu conhecia, o quanto eu tinha conhecimento, o quanto eu evoluí. O cara que foi treinado por Gamaliel, o maior teólogo, e ele disse: eu estou triste, abatido, porque eu gastei todo o meu latim, gastei tanto tempo ali em Atenas, querendo convencer aquele povo, e nenhum deles foi convicto a Jesus. Nenhum deles quiseram ouvir Paulo. Aliás, eles queriam ouvir, mas eles queriam debater a filosofia deles. Eles queriam provar que a filosofia dele era verdadeira. Ele queria provar que o tal do Aristóteles, o tal do Sócrates, do Platão, do Aristóteles e do Diomério tinha já falado tudo para ele. Eles eram discípulos dele. E Paulo diz assim: essa igreja tem que ser diferente. Eu não vou chegar até vocês como eu cheguei até Atenas. Eu vou vir agora com a palavra da cruz, a palavra do Evangelho para a igreja de Corinto. E ele diz hoje a vocês também: eu não vim aqui trazer o Evangelho da sabedoria, do conhecimento humano, da sabedoria do intelecto de muitos filósofos. Eu vim trazer a mensagem da cruz para uma igreja que quer subir. Aleluia. E ele diz que arrependimento. Eu não queria pregar o Evangelho da loucura para os Atenas. Eu tinha medo deles não querer. Era para ter pregado lá. E eu não preguei. Eu fiquei mostrando meus dotes, meu conhecimento, minha sabedoria, o que eu aprendi, o que eu conhecia, o que eu li nos livros, o que eu entendia. E o Espírito Santo foi quem falou com Paulo. Ele estava lá tentando convencer aqueles homens. O Espírito Santo disse para ele: está perdendo muito tempo. Em vez de você trabalhar na sauna com a mensagem da cruz, você está mostrando o seu intelecto para os outros. Paulo, você perdeu muito tempo. Joga esse negócio para lá. Aí ele diz: tudo que eu aprendi foi esterco. Tudo que eu aprendi serviu para lixo. Porque entenda uma coisa: a minha palavra, a minha voz, a sua não vai convencer ninguém a seguir a Jesus. O que tem que convencer o homem é a mensagem da cruz. Aleluia. E Paulo fala aqui, ele diz: eu queria falar para eles a mensagem da cruz. Eu queria mostrar para ele a loucura do Evangelho.
fumiela, cheira a galera, é de cocaína. Ninguém fica medroso pra isso. Ninguém diz é R$20, é 30, é 40. Você quer usar, você ganha dinheiro, ninguém vai comprar. Uma pessoa que quer beber cachaça, ninguém vai estar falando ela para ir ao bar. Vai! Ela mesmo vai, compra e toma. Se tiver até um jegue com alambique, ela bota a boca debaixo daquele alambique na frente de todo mundo. Ela não se envergonha, ela não tem vergonha. Mas muita gente tem vergonha de servir a Cristo. Mas não tem vergonha de botar um cigarro de maconha na boca, de ser uma pessoa relaxa na sociedade, uma pessoa excluída da sociedade. Não ande com ele porque é maconheiro, não ande com ele porque é fornicador, não ande com ele porque é prostituto, não ande com ele porque tem a boca cegosa, não ande com ele porque ele é ladrão, não ande com ele porque ele é mentiroso, não ande com ele porque ele é enganador, não ande com ele porque ele é adúltero. Prefere ouvir isso. Mas a mensagem da cruz dá sono, dá raiva, dá ira, dá afastamento. Jesus diz: eu vim trazer a mensagem da cruz. E você, Paulo, eu me evangelizei com a mensagem da cruz, precisou ficar cego para poder entender que você não é porco, você é filho escolhido para um chamado diferente. E estava com medo de falar a verdade, de ser chamado de louco. Antes de você ser chamado de louco pelo evangelho, do que você ser chamado de adúltera, prostituta, ladrão, maconheiro, drogado. O evangelho não vai te envergonhar diante da sociedade e diante de tua família. Mas o que tu anda fazendo, moleque, está envergonhando a sociedade e sua família. Paulo tinha medo de dizer isso. E o Espírito Santo disse para ele: porém eu lhe digo, pregue a mensagem da cruz. Foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para estar passando mão na cabeça de ninguém. Você foi chamado para pregar a mensagem da cruz. E Paulo diz assim, olha aí no 18, 1:18. 1 Coríntios 18. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem. Na de vocês está o que perece, mas é a mesma coisa. Para os que perdem, mas para nós que somos salvos, ele é poder de Deus. Olha, você está escrito. Para muita é loucura andar de calça, de gravata, de sapato, pregando o evangelho de Jesus, o evangelho que Jesus cura, sara e liberta, o evangelho que ele foi perfurado, que ele foi castigado, que ele foi espisionado, ele foi escarnecido. É esse evangelho, por amor de mim e de você. Glória a Deus, fiel. Ele diz: parece loucura para os que perdem a salvação e a alegria do poder de Deus. Mas para nós não. Para nós não estamos perdendo nada, nós estamos ganhando. Nós estamos crescendo. Enquanto eles pensam que faculdade está trazendo alguma coisa, faculdade está trazendo mais cegueira. Faculdade está trazendo mais prostituição. A vida é essa, minha irmã. A gente morre, vai para a terra, acabou. Pense que acabou e você terá uma grande surpresa naquele grande dia. Você vai ver que não acabou, a história só está começando. É forte. E para a eternidade é bom ficar só no começo, porque não vai chegar ao fim. A eternidade não tem fim. É. E Paulo, ele estava dizendo, era para pregar isso aqui. A palavra da cruz. Não basta conhecimento jurídico, ou apenas conhecimento da palavra. É necessário a mensagem da cruz. Glória a Deus. Se você for buscar, Ismael, só conhecimento jurídico, só pular, só conhecimento de teólogo, você vai fazer uma mensagem vazia. Vai fazer que nem a mensagem que Paulo estava fazendo lá em Atenas. Pregar, achando que foi o máximo, que
glória. Nós vimos ser chamados para pregar a mensagem da glória dele. A mensagem do amor, da transformação, da mudança. A mensagem, se não fosse ele, aí você estaria lascado. Eles muitos podem pensar que isso tudo que nós fazemos é loucura. Muitos olham para mim e para você passando na rua e diz como é que eles atendem isso. Ah, vai uns loucos ali. Glória a Deus. Ah, vai uns doentes. Glória. Mas eu quero ver um louco como nós, cheio da presença de Deus, passar na beira de um cancerígeno para ver se ele vai continuar cancerígeno. Eu quero ver esse sabidio que tem tanta teoria. Tem gente que estuda, sabe para quê? Para ter conhecimento, para fazer cocaína. Vou ficar rica. Você e sua cocaína vai parar no inferno. Se você não mudar, não passar a conhecer o conhecimento da mensagem da cruz. Jesus não veio aqui alisar a cabeça de ninguém. Ele veio mostrar o que eu e você tem que seguir. A mensagem pura e crua da cruz. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele estava aquele assim, a sabedoria de Deus, olha aí, no 2,6. A sabedoria de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que está no ocular e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo não estava aqui querendo ensinar a sabedoria humana. O que é isso? O que é aquilo? Jesus quer saber o que é que você entende da cruz. Eu quero saber o que eu vim fazer por você na cruz. Eu quero saber que as pessoas que ouvem, você volta batido. Porque não alcança nada. Passa a pregar a mensagem da cruz. Passa a pregar a mensagem da cruz. O Espírito Santo te guia nessa noite. Muda a tua pregação. Glória mais pura. Aleluia. Nós não fomos chamados para isso. João Batista veio pregar arrependimento. Glória a Deus. Jesus veio pregar arrependimento. Verdade. O Espírito veio e disse: convença. Se arrependa. Viva a mensagem da cruz, chega de oba-oba, chega de palavras vazias. Ele disse: não basta conhecimento. Basta conhecimento. Tem pessoas aí fenomenal, Marcos. Chega em cima do altar, é uma mensagem que parece até que é santa. Parece até que é santa! Uma mensagem cheia de teoria, cheia de conhecimento, cheia de palavra desconhecida, palavra cheia de intelecto, palavra cheia de conhecimento humano, de aprendiz, cheia de decoreba. Mas a palavra está dizendo aqui: não tem maturidade no Evangelho. É eu que estou falando. A palavra está dizendo aqui: não tem conhecimento, nem amadurecimento no Evangelho. Uma mensagem vazia, oca, aonde tem muitas plateias, mas não tem Jesus no centro. Sabe quem está no centro? Ele. Mostrando o conhecimento e intelecto dele. Sabe para quê? Vira esteco, como Paulo disse. Vira merda. Paulo estava aqui triste, angustiado, porque ele disse: destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Com o quê? Com a mensagem da cruz. Ele vai aniquilar isso. Eu não preciso
Eu preciso pregar quem é Jesus. A palavra que diz, onde está o sábio? Aí no 20, onde está o sábio? 1:20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tomou louco a sabedoria deste mundo? Então a sabedoria deste mundo é o quê? Eles que são loucos. Mas eles acham que a mensagem da cruz, que a gente que segue a mensagem da cruz, são muito loucos. Glória a Deus. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. É nossa própria sabedoria, Maria. Você vai pesquisar livro, internet, é sua sabedoria. Se conectar com Deus. É o segredo da mensagem. Olha aqui, ele está dizendo. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que crêem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Glória a Deus. Aleluia. Então, Aristóteles era filósofo. Muitos pregam com muita sabedoria humana, fazem tantas coisas, mas o único que é o Yeshua HaMashiach, que é salvador da nossa vida, é Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu e ressuscitou naquela cruz. Muitos deles podem dizer que é, quando não é, mas Jesus diz, eu sou. É Ele. Você pode me mostrar, pós-graduado em teologia, no que ele quiser ser. Lê a Bíblia inteira. Mas nenhum deles vai dizer, eu sou Yeshua, porque sou um Salvador. Que quer dizer Yeshua? Salvador, salvação, para mim e para ti. O evangelho da cruz só dá nele. Não tem nenhum filósofo, nem intelectual, nem sabedoria humana que possa dar em Jesus. Jesus ele diz assim, eu não sou, eu sou. Talvez eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aí, que foi aquela cruz, o Yeshua HaMashiach, que hoje eu não chamo ele mais de Nazareno, porque ele hoje não é mais cordeiro, ele agora é leão da tribo de Judá. O Nazareno eles mataram. Mata agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Glória. Mata agora. É o meu Nazareno. Ele não é mais seu Nazareno. Ele agora é Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele diz assim, sou eu. Eu sou a mensagem da cruz. A palavra. A redenção. A renovação. A salvação. A libertação. Eu sou a mensagem da cruz. E para viver a mensagem da cruz, é preciso passar pelo estreito. Você não é papagaio humano. Você é papagaio celestial. Segura aí a palavra. Papagaio fala o que os outros repetem. Eu sou uma papagaia de Cristo, do Espírito Santo. Não quero mandar falar, eu falo. Eu não quero enfrentar ninguém. Eu não quero que ninguém me ame, porque eu estou passando palavrinha, mãozinha na cabeça e dando meu fio. Eu quero que me ama, porque diz a mensagem se você viu, pode sair do meu pecado e me consertar com Cristo. Língua aí, Jesus. Eu não quero ser pregadora boazinha. Eu quero ser pregadora da mensagem da cruz. Arrependimento, conserto, caráter, gratidão, amor, para que você conheça o Yeshua HaMashiach e venha salvar a tua alma. Já tem muitas vidas com boas intenções no inferno.
a gente arregaçar as mangas e pregar na favela. Não dizer Jesus te ama. Jesus diz que você é pecador e que você precisa mudar de vida. Você precisa largar seu pecado. Porque eu tenho que largar? Porque você foi comprado por um alto preço e você tem um dono e precisa servir a esse dono para que você não pereça com a alma no inferno. Mas é muito dura essa pregação. Você queria o quê? Vai ganhar um carro desobediente. Vai ganhar um emprego bom, 2 salários, 3 salários, desobediente. Pecador miserável, como Paulo disse, como Paulo pregou aqui ontem. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Eu e você do corpo dessa morte. Desse corpo que só pensa em pecar, em fazer a tua vontade, o seu desejo, o seu deleite. Deus não me chamou para fazer o meu deleite, mas para fazer a vontade dele e andar na mensagem da cruz, que é largando tudo, renunciando tudo, por amor dele, reconhecendo o sacrifício que ele fez naquela cruz, por mim e por você. É isso que ele quer. Sabe o que é que eu vejo? Se Judas chegasse aqui, chorando, se lamentando, traiu o Filho de Deus, troquei por 30 moedas. Ainda tinha gente de cara de pau e dizer: tadinho, pastora, ele está arrependido. Não se engane com a aparência. Ei, renovação da nossa mente. Jesus não diz: eu vou renovar a tua mente. Ele diz: é você que tem que renovar a sua mente. Mudar o que pensa, mudar o que faz, mudar o que acha, para fazer o que o dono da mensagem da cruz está mandando. Se é para mudar de caminho, eu vou mudar de caminho. Se é para andar no estreito, eu vou andar no estreito. Não existe mensagem da cruz com porta larga. A mensagem da cruz é porta estreita. Eu quero hoje participar da festa que está vindo em Lugana, mas a mensagem diz que não. Olha! A mensagem da cruz diz que não. Eu preciso receber dinheiro para comprar uma cesta. A mensagem da cruz diz: tu é dependente de mim. Sossega, descansa e espera. Glória! Não existe mensagem da cruz com relaxamento, com desobediência, com amor. Paulo estava dizendo: eu não vim agora para os Corinto pregar essa mesma mensagem. Eu preguei lá em Atenas e foi uma desgraça. Por quê? O maior troféu de um crente convertido é pregar o evangelho, que várias vidas se convertam a Jesus, que seja transformado. E a pior decepção, Andrevaldo, é pregar intelecto, pregar, mostrar conhecimento, ganhar reconhecimento humano. E viu que foi um fracasso, mesmo sabendo que ele fracassou. É triste para o evangelista saber que pregou tanto, mas não foi perfeito. Falou tanto, mas não teve efeito. Paulo deu sangue em Atenas, tentando convencer aquele povo que aqueles deuses para nada servia, querendo provar que o Deus dos judeus era verdadeiro. Ele queria provar para todos. Ele só cansei de pregar religião, de pregar doutrina, de pregar conhecimento contra outros deuses. Chega!
tempo, filho, debatendo sobre religião, quem é certo ou errado, debatendo que os deuses dele não faziam nada, debatendo que os deuses dele não eram o Deus verdadeiro, querendo provar para eles que o Deus dos judeus era verdadeiro. Eles se converteram? Não se converteram. Ainda acendeu mais a ira do imperador para colocar todos que serviam a Jesus para fora. Ele diz: agora vai ser diferente aqui em Corinto. Em Corinto vai ser diferente. Em Corinto eu vou pregar a mensagem da cruz. Doa quem doer. Ache bom quem achar. Ache ruim quem achar. A mensagem hoje vai ser da cruz. Eu só vou pregar a mensagem da cruz. Eu vou ser diferente com Corinto. Porque o povo de Corinto tem que ser diferente. Tem que ter uma doutrina diferente. E a doutrina não é brigar com outros deuses ou outras religiões. A doutrina é pregar Cristo na cruz. A mensagem da cruz. Aí ele diz aqui: irmãos, quando estiver com vocês anunciando-lhe o mistério de Deus, não o fiz ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que é ostentação? Na Bíblia de vocês tem aí a tradução ostentação. O que é que diz aí? 2:1. Ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que é ostentação? Sabe o que é não? Palavras, oi, Devaldo sabe, palavras bonitas. Palavras que enfeite glória para si mesmo. Você sabe o que é isso? Não olhem só para entregar que vocês fazem as mesmas coisas. Fique admirando teólogos humanos. Não admire teólogos humanos. Admire a mensagem da cruz. Porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui. Porque eu estou salvo. Porque eu tenho chance de entrar no céu. Por quê? Porque foi alguém naquela cruz por você. Não foi aqueles teólogos humanos de palavra arrumadinha que quando sai de cima do púlpito vai para um motel se prostituir. Palavras arrumadinhas, bonitinhas, com intelecto não leva ninguém para o céu. O que leva é a palavra verdadeira e pura. Ainda a ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Que foi que ele disse? Ei, em Atena ele estava pregando ostentação, linguagem difícil, linguagem de sabedoria, conhecimento para ganhar glória. Mas ele disse: hoje eu decidi aqui em Corinto não saber de nada entre eles. Eu só quero saber de pregar o Jesus crucificado naquela cruz. Ele disse: eu aprendi que isso não me trouxe bem nenhum. Uma coisa interessante que eu achei aqui de Paulo, sabe o que é? É que a gente não deve perder tempo com quem não quer nada. Amém? Blá blá blá, já anda cheio o mundo. Tem um cara de blá 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 na internet. Blá 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 de bater bunda, blá 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 de beber cerveja, blá 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 de se prostituir, blá 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 de ganhar dinheiro. Você não botou dinheiro lá e você vai querer dinheiro de lá. Você quer perder o que tu tem. Se eu não comprei, não depositei, vou ter dinheiro lá pra quê? Só é mandar seu pix que entra na hora. Vai sério. A mensagem da cruz: trabalhe para ganhar teu pão de cada dia. Glória. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. A palavra é essa. Não é ganhar dinheiro no fácil. Quer ganhar dinheiro no fácil, vai quebrar pedra. Não é pedra de cocaína não, viu? É pedra mesmo. Porque agora o povo pergunta: você trabalha de quê? De pedreiro. Aí o povo pensa que é pedreiro de construir casa. Vai sério. Vai sério. Aí ele diz: por que decidi nada saber entre vocês? O que é que Paulo estava dizendo aqui? Agora aqui em Corinto, eu não quero saber nada de vocês. Do Deus que você serve, da
aqui, do que você concorda, do que você não concorda, mas uma coisa eu sei, eu vou pregar o Jesus crucificado. Se você crê, creu. Se você não crê, problema é seu. Ah, porque ninguém sabe da minha vida, pastor. Eu nem quero saber, vou fazer que nem Paulo, não quero saber. Eu quero pregar Jesus crucificado. Cada um pegue sua cruz e siga. A salvação é individual. Se você quer salvar, você viva a mensagem da cruz. Eu tenho que fazer como Paulo. Agora você já pensou quantas horas vocês deveriam estar evangelizando? Quantas pessoas vocês deveriam evangelizar? E você para em um só cidadão corrupto, mentiroso, que já tem a sua mente cauterizada, querendo provar para ele o quê? Que o seu Deus é o verdadeiro? Ele não está interessado. A gente prega para quem quer ouvir. A gente prega para quem quer mudança. A gente prega para quem quer subir. Não é para quem quer ficar aqui. Quem quer ficar aqui, fique. Nós temos que pregar para pessoas que têm intenção de mudança, de ser transformado. Me diga aí, se seu Deus é melhor do que o meu. Eu não vou dizer que o meu é melhor e o seu é pior. O que eu quero dizer é que foi alguém na cruz e pagou por você. O Cristo que morreu e ressuscitou, e que não é mais cordeiro, agora é leão, e que um dia ele virá cumprir a promessa dele. E se você não se converter do seu pecado e do seu erro, você vai parar no inferno eterno. A conversa é curta e grossa. Chega desse negócio de Jesus te ama. Jesus não ama ladrão, Jesus anda transformado. Jesus não anda prostituta. Jesus ama aquele que largou a prostituição para poder, que reconheceu o sacrifício que ele fez naquela cruz. Não é de chorinho. Já viu quer dizer? Choro de crocodilo? Tá chorando com os olhos e o coração dizendo, eu vou fazer de novo que eu não aguento. Faz e fez. Que o martelo já está chegando. Amém? Jesus, quando quer bater em alguém, ele não desce do céu para pegar um chicote e bater em você. Jesus, quando quis bater no povo de Israel, Jesus disse para Nabu, vou usar você como martelo. E aí aceita? Ele disse, não, mas você vai porque eu mando em você. E vai bater neles até uma hora. Mas o povo de Israel te serve. Eles nunca perderam a batalha. Mas quem está mandando é o Deus da batalha. Que você vai ganhar como pecado dele. E vai ser como martelo. É necessário Deus usar polícia. É necessário Deus usar bandido. É necessário Deus usar patrão como martelo para martelar para você entrar no caminho. Ah, se Deus quiser eu perder meu emprego, isso daí é café pequeno, tu tem onde comer, onde beber, Deus vai tirar uma coisa que tu tem onde achar no povo. Deus vai tirar onde você olhar nos quatro cantos e não ver socorro. Deus usa inimigo de pessoas, até da nossa família, para ser um martelo em nossa vida, para a gente entrar no caminho. Jesus não foi naquela cruz à toa. Se ele pagou por mim, eu tenho que servir a ele e acabou. Tem uma bonitinha que diz, agora eu vou seguir a Cristo a pulsa. Eu digo a pulsa, eu já não digo. Agora falsada, sim. Falsada você vai servir, querido ou não. Porque o chicote dele é tão afiado, minha filha, que quando bate, os nervos se retorcem e caem. Não tem homem que fique de pé diante do chicote de Deus. Eu quero ver. Deus não usa banana como martelo. Deus usa a pessoa com sangue no olho para chegar a dizer, eu mato você. Eu mato você. Eu mato você. Eu vou mudar tudo aqui fechado. Deus usa a pessoa assim. Nós vamos pensar, meu Deus, fiquei com medo, Deus. Nabuquinho chegou lá, acabou com todo mundo, matou filho na frente de pai, na frente de mãe, tira as calças, tira a cueca, vai com a bunda de fora para todo mundo ver com a vergonha. Nabuco tinha sangue no olho, e Deus está prestes a usar o martelo dele para os corruptos de intelecto. Quem tem medo de falar a verdade, fique enfrentando a palavra para poder pregar. Ele não chamou covarde. Ah, eu quero saber, quer saber, vai fazer teologia, vai estudar, vai meter a cara na
Se está torto, conserta. Antes, quando ele estava lá em Antena, ele quis pregar o quê? Palavra que ele viu, que ele ouviu, palavra que os gregos queriam ouvir. E o Espírito Santo estava gostando? Não. Mas o Espírito Santo tirou ele de lá? Tirou não. Quando ele viu que nada lhe é sem o Espírito Santo, ele mudou. E o Espírito Santo disse para ele: está fazendo tudo errado. Está perdendo as vidas porque é dos intelectos. Quem é Gamaliel? O teólogo vazio. O teólogo que não convenceu ninguém a subir para o céu. Só convenceu a descer para o inferno. Porque negou Cristo. Palavras muito arrumadas, muito enfeitadas, com muitas flores, muito brilho, não levam ele para o céu, mas para a profundeza do inferno. E Jesus capacitou a mim e a você para quê? Para levar flores? Não, pode levar até rosa, né? Que Jesus é a rosa de Sarão. Mas lembrando que tem os espinhos. Nós não estamos aqui para dizer eu vou seguir a ele porque eu gostei dali, gostei da onde, gostei da palavra que era boa. Ali, graças a Deus, eu fui hoje na igreja. Deus disse que eu vou ter um carro, que eu vou ter um marido rico, um marido que lave prato, lave roupa, faça tudo para mim, vou ficar de perna para cima. Pode ir para lá. Amém? Mas só que a mensagem diz o seguinte: quando eu e você decide seguir a Cristo, é que a gente vai experimentar os espinhos. Sabe por quê? Porque tudo que eu acreditava e queria fazer porque era prazeroso para mim, agora vai ser confronto para mim. Está entendendo, Paulo? Porque muitos ficam depressivos porque querem ainda continuar na mesma vida, fazer as mesmas coisas de antes. Mas Jesus e Paulo trouxe a mensagem da cruz. Renúncia, loucura. É loucura uma pessoa de madrugada chovendo sair para orar por uma pessoa que está dormindo, não está vendo que eu não vou fazer isso. É loucura, mas ele é o Yeshua que salva. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Yeshua que traz cura, libertação aos presos, aos cativos, aos aleijados, aos cegos, aos oprimidos. É ele que tira a opressão do diabo sobre a minha vida e a tua. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta eu querer alegria na cachaça. Se alguém chegou para você e disse assim, beba uma que você vai ficar alegre. Fui numa carreira de cocaína que você vai ficar muito doido. Jesus tem algo muito mais do que a cocaína. O sangue do Cordeiro para te lavar e purificar. Porque só ele purifica. A cocaína é momentânea. Você fica louco. A maconha da fome fica louca. Mas é momentânea. Mas o sangue do Cordeiro, ela salva. A água do Espírito Santo lava, purifica, liberta o homem, transforma o homem e dá vida abundante. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz com vocês, meus queridos, vai ser diferente. Ó, a ostentação da linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando você prega a palavra da verdade, você não quer saber se a pessoa acredita em Bárbara, em Joana, em João. Você não quer saber de nada, como Paulo disse. Ele disse que ele pregou em quê? Em grande temor. Ó, ele aqui foi em fraqueza. Paulo, não, está nos extremas fraqueza. Sabe por quê? Porque ele estava desanimado, triste, achando que não era mais nada, achando que a mensagem que ele estava dando era uma mensagem mentirosa. Ele já estava se achando na
Santa. Ele disse, ele já estava até duvidando quem ele era. Porque se ele era cheio do Espírito Santo, ele era convicto do Evangelho. Porque não estava alcançando vida salva. Porque ele estava evangelizando da maneira errada. Ele estava pregando da maneira errada. Ele estava pregando conhecimento para todos aqueles homens aceitar ele. Eu não preciso ser aceita por homem, nem por pessoa. Eu preciso ser aceita por Jesus Cristo de Nazaré. Eu não preciso de aplausos humanos para dizer o que ele quer ouvir. Eu preciso da aprovação do Eterno. Aí ele diz em fraqueza e tremor. Ele diz aqui em fraqueza, tremor e grande tremor que eu estive entre vocês. Você sabe qual era o medo dele? Fracassar de novo. Ele disse, eu fracassei lá em Antena, mas em Corinto eu não vou fracassar. Em Corinto eu vou fazer o que o Espírito Santo me direcionou a fazer. O quê? Pregar a palavra da cruz. Aleluia. A loucura, ser louco, ser doido. Paulo, ser casado. Mas tem olha que mulher lá, que mulherão está ali conhecendo. O sangue de Cristo tem poder. Tenho um compromisso com minha esposa. E eu sirvo um Deus de caráter. Um mestre que não adulterou, não mentiu, não enganou, não fez nada disso de errado. Você é um louco. Eu prefiro ser louco com a mensagem do Evangelho do que ser sábio às suas próprias concupiscências. É isso que Paulo está dizendo. E ele não mudou a pregação dele. Ele mudou em Coríntios. E sabe o que teve? Muitos milagres. Muitas vidas salvas. Sabe qual foi a diferença? Paulo, mesmo triste, mesmo abatido, mesmo desanimado, se vê um glória, se vê um aplauso daqueles que se diziam que eram muito sábios mais do que ele. Paulo entendeu que a alegria dele estava no Senhor. Que a alegria estava nele pregar a verdade, a mensagem da cruz. E mesmo com medo e tremor, como ele diz aqui, ele não desistiu. Ah, peraí, pastora. Presta atenção, viu, Camila? Já começou a brincar? Não brinque não, filha, não me chama a atenção, viu? Então, ele não disse, sabe o quê? Ah, eu vou deixar de pregar, pastora. Tem um bocado de tweet assim, né? Diz que é fraqueza, não é doença mesmo. Doença de caráter, de falta de maturidade. Ah, pastor, eu preguei, não vi um glória. Não vi assim as pessoas pregarem igual a Marina, assim, ó. Eu não vou mais pregar. O povo não gostou da mensagem. Eu não consegui falar aquilo que eu queria. Não vou mais pregar. Não, meu filho. Pegue sua Bíblia, vai então anunciar o Evangelho. Não vou não. Não quero mais. Olha aí. Vou desistir. Desistir de quê? Desistir de pregar. Desistir de seguir em frente. Desistir de ir para o céu. Desistir de amadurecer. Desistir de ganhar força. Desistir de andar na frente. Quando o Senhor mandou eu seguir. Paulo disse, eu estou doente. Estou triste, estou machucado. Eu estou ferido. Mas eu estou vivo. Aleluia. Quando o Espírito Santo fortalece o homem, quando você esquece suas mazelas, seus sentimentos de tristeza e de angústia e faz o que o Espírito Santo está mandando, a alegria, ela vem. A alegria vem. Ele disse assim, eu preguei. Então qual foi o segredo da fraqueza de Paulo? Qual foi o segredo da fraqueza de Paulo? Hã? Ninguém deu a mínima para pregação. Não deu a mínima. Os que o povo de Atenas achou, não deu a mínima, se ele ganhou, se não ganhou. Ele disse, a partir de agora, já que eu não consegui desse jeito, eu vou conseguir de outra maneira. Agora eu vou pregar o que o Espírito Santo manda. Você acha que o Espírito Santo vai mandar eu para a roça? Vou estar falando grego, aramaico? Vai? Vai dar mais. Ei, quem era não sei quem? Ei, quem era isso? Você acha que o Espírito Santo vai fazer isso? De maneira nenhuma. É necessário você ter conhecimento e sabedoria, mas tem que ser uma sabedoria voltada para o Evangelho da cruz, para restaurar, para a largança de pecado, para mudança, para transformação. Não é para você mostrar que sabe.
Pode ter dura a palavra, mas é necessário. A palavra não é para humilhar, é para fazer crescer. Amém? É para fazer crescer. Porque se fosse um erro de vocês, vale a missão como Paulo fez, não recebeu nada, não converteu ninguém, ainda foi reprovado pelo Espírito Santo. Vou deixar de pregar? Não. Ele diz agora, eu vou pegar o que o Espírito Santo está me dizendo, mesmo fraco, triste. Porque nenhum evangelista, ou nenhum de nós, vai ficar feliz. Como a gente faz os cultos na praça, na rua, se esguela, prega, faz de tudo, para que as pessoas se convertam. E a pessoa baixa a cabeça, escuta tudo, balança a cabeça, mas não diz que é Jesus, não. É alegre isso? Isso é desanimador. Isso deixa a gente triste. Deixa a gente perder o chão. A gente falar da verdade, falar do evangelho da cruz, e a pessoa reconhecendo, não reconhecer quem é Cristo. Acredita em Maria, em Paulo, acredita em Amparo, acredita na mulher, a padroeira do Brasil, mas não acredita em Jesus Cristo, que foi aquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da mão de Satanás, tirar do estado de escravidão para um estado de bonança e de vida eterna. Então Paulo, mesmo triste, ele diz aqui, ó, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Agora ele fez a mesma coisa que ele fez lá em Atenas? De jeito nenhum. Ele diz, agora eu mudei. Mudou a pregação. Ele diz, agora eu não estou usando mais aquelas linguagens de sabedoria, de intelecto, de conhecimento. Eu não estou mostrando meus dotes que eu aprendi. Eu não estou mandando, eu não estou ensinando aquilo que eu decorei na mente. Eu agora estou expondo para você o que o Espírito Santo está colocando na minha mente, no meu coração, para vocês, que é Ele que convence o homem do pecado. Não é a minha palavra bonita, mas é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então ele diz, agora eu vim até você, com tremor. Por quê? Tem muita gente que diz assim, pastora, que eu vou pregar um trimo. Claro, se você está sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus, se você é dependente dele, a gente treme. Estremece, por quê? Porque eu não vou falar o que eu quero, o que eu acho bonito, o que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar o que ele não quer falar. Por isso que a gente treme, tem medo. E ele diz, eu tenho medo de errar novamente. Então eu não posso vacilar agora com vocês. Eu agora não estou só como mensageiro, agora estou como pastor de Corinto. Glória a Deus. Eu agora tenho uma grande responsabilidade de passar o conhecimento do Espírito Santo de Deus. E ele diz, que dom maravilhoso é o dom do ensinamento. Não é bom? Você chegar para uma pessoa leiga e mostrar a mensagem da Cristo para ela, mostrar quem foi Jesus, mostrar o que Jesus fez pela vida dela. Quem pode me salvar? Só Jesus da cruz. Quem pode me libertar da depressão? Só Jesus da cruz. Quem pode me tirar essa escravidão da droga? Só Jesus de Nazaré. É o Jesus, leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É Ele que pode nos libertar de qualquer trauma, de qualquer tristeza, de qualquer maluquice que doido possa vir contra a nossa vida. É só Ele. Muitos têm linguagem bonita. Muitos têm sabedoria humana bonita, que muitos de nós ficam assim, mas quando olha lá dentro está vazio. Não tem nada daquilo que falou. Só ouviu a noite toda e falou de manhã. Só ouviu de manhã toda e falou à noite. Nós temos que viver o Espírito Santo falando. Glória. Lembre um círculo muito grande. Lembrem. Um círculo muito grande. Com muitas pessoas. Uma multidão e missionário. Muito grande. Pessoas sábias, intelecto. Tanta gente falando.
tem um que é o centro e a verdade de tudo, Cristo. Glória, glória ao Rei. No meio deles todos, eu não tenho me firmar neles. Mas Jesus é o centro da mensagem da cruz. Ele é o centro. Ele é a nossa resposta. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa coluna, a nossa torre forte. Ele é a rocha Meribá. Ele é o Yeshua, a salvação dos perdidos, a salvação daqueles que estavam aprisionados, a libertação de cadeados correntes. É o Yeshua e Mashiach. Glória a Deus. O que traz salvação, o que traz alegria na vida do homem. Em meio a tanta desilusão que a gente vive, traições, levante, falta de alimento, falta de alegria, filhos doentes, em meio a tudo isso, Ele é o nosso refúgio e fortaleza bem presente. É Ele. É saber que por tudo que a gente está passando da hora, mas a gente sabe em quem segurar, a quem se firmar e saber que Ele é inabalável. Glória, glória ao Rei. A melhor coisa da vida é você reconhecer o Deus da cruz. O Deus que foi aquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. Por que Ele ressuscitou? Porque primeiro Ele tomou a minha morte e botou sobre Ele. Ele me deu a vida e tomou a morte de mim. E depois, Ele chegou lá naquela cruz. Ao terceiro dia, Ele tomou da mão da morte a vida que Ele tinha dado e tornou vivo novamente. E agora reina para todos sempre. E Ele disse: como eu vivi, vocês também viverão. Como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Sem Ele, nós estaríamos perdidos. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos bater o joelho no chão todos os dias. Quando acordar, dizer obrigada, Senhor. Porque o Senhor me despertou nesta noite. Eu sei que a promessa está de pé. E a promessa está de pé com essa igreja. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. A promessa continua de pé. Quando vivemos as promessas de Deus. Glória ao Rei. Nós temos que saber que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele não nos chamou para vivermos de flores. Ele chamou para a gente viver de flores e de espinho. Mas saber que Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Às vezes até o médico, eles são perversos muitas vezes. A pessoa chega até ele com a esperança. Muitos colocam a esperança no homem. E chega no médico e diz: e aí, doutor, vai ter jeito? Ele fala: não, daqui a um mês você vai morrer. Mas quando você sai dali, diz: o médico falou que eu vou morrer. Mas o Senhor disse que o Senhor deu a vida. E Ele diz: eu dou vida, porque você crê em mim e não crê na palavra do homem. É só Ele que pode fazer isso. Se você achar outro como esse ali, eu acho difícil. Difícil não. Eu acho imaginável. Amém, igreja? Essa neva pode vir em nome de Jesus.